Oi, galera! Mais um vídeo, então, do meu canal no YouTube, Aulas da Prof. Vanessa. Esta vez, o vídeo é direcionado aos professores para ajudá-los também nesse momento difícil. Então, este vídeo vai ser como acessar o Google Classroom, mas para professores, para postar atividades, para fazer avaliações e tudo mais. Vamos lá! Então, começando, primeira coisa, vamos acessar o Google Classroom. Vamos fazer o registro e ingressar na página inicial. Esta imagem que está aparecendo é a página inicial do Google Classroom, ainda sem nenhuma sala, sem nada. Então, galera, na sequência, vocês vão clicar no mais. Essa seta aqui e o que está escrito já vem na página, então é fácil. Segue a seta, clica no mais. Ali vocês vão poder criar a sala, uma sala para cada turma ou uma sala, um grupo para algumas turmas para mandar as mesmas atividades. E o legal é que não existe um limite de salas. Então eu posso criar uma para cada turma, como eu fiz, que eu criei 8 para o primeiro ano, 5 para o segundo ano e 3 para o nono ano, e ainda tinha espaço. Então, depois que eu clicar no maisinho, vai aparecer essa página aqui, ó. Essa aba, criar turma. A única informação obrigatória é o nome da turma. Se vocês quiserem colocar sessão, assunto ou o número da sala, vocês podem colocar, mas não é obrigatório. Depois que colocar pelo menos o nome, clica em criar. Aí vocês já vão ter criado a sala de vocês. Então, essa aqui é a página inicial do Google Classroom para uma sala. Eu coloquei o nome da sala com exemplo 1. Tá aqui o nome da sala, tá aqui o nome da sala. Ótimo. Temos várias informações importantes para ver aqui. Primeiro, aqui eu vou ter o código da turma. É a partir deste código que os alunos vão entrar. Se ele ficar muito pequeno, vocês podem clicar nele, que ele aumenta, e aí é só copiar o código. Aqui, vocês podem selecionar o tema ou escolher um tema. Escolham um tema de acordo com a aula de vocês. Eu escolhi livros e canetas, papéis e coisas relacionadas à literatura e língua portuguesa. Aqui, próximas tarefas, próximas atividades. Vocês vão ver o que vocês têm agendado, o que eles têm que postar como exercícios ou resolver umas questões avaliativas e tudo mais. Aqui, vocês vão poder compartilhar alguma coisa com os alunos, alguma dica ou algum comentário, alguma informação. Mas a parte principal é aqui. Então, aqui nós vamos ter todas as informações para acessar realmente o Google Classroom. Então, criando atividades. A primeira coisa, eu vou na aba Atividades. Lembra que eu falei das atividades importantes? E eu vou em Mais, Criar. É esta aba aqui que aparece ao clicar em Atividades. E ali, galera, quando eu clicar, vai aparecer várias informações. Atividades, atividades com teste, pergunta, uma única pergunta, material e reutilizar postagem. Por exemplo, se vocês criarem uma atividade numa turma, vocês podem clicar depois nessa aba e reutilizar a postagem, não precisa criar em cada turma, vocês podem sempre reutilizar a postagem, não precisa ficar fazendo todos. Então, galera, essa aqui é a página inicial da atividade com teste. Também pode ser atividade normal ou pergunta ou qualquer outra. Eu utilizo principalmente esse tipo de atividade. Então, ele tem várias informações para explicar direitinho como fazer a atividade ou o teste. Então, título. Título vocês podem colocar o conteúdo, o número da habilidade, o número do conteúdo. Instruções. Eu já mostro para vocês o que eu coloco nas instruções. Aqui eu tenho pontos. Ele pode valer até 100 pontos. Vamos lembrar, galera, que nem sempre dá para ser 100 pontos. Eu coloquei 10 e coloquei 10 acertos para ter basicamente um número de acertos.
Aqui, nós vamos colocar a data de entrega. Qual é o prazo máximo de entrega que eu tenho para esta avaliação ou para esta atividade? Dei um pouco mais de prazo, porque às vezes os alunos não têm acesso à internet ou ao computador e fica um pouco mais difícil. E aqui, galera, então, vai ser onde basicamente vai se ficar a avaliação. Então, a avaliação, os conteúdos ou as atividades que vocês gostariam de realizar. Vamos lá, esse aqui é o texto que eu coloco na minha página inicial da avaliação. Olá, essa será a avaliação para o primeiro conteúdo. Ali logo depois dos pontos eu colocaria o conteúdo. Na prova, cada questão valerá um acerto, mas aparecerá como um ponto. Selecione apenas uma resposta para cada questão. O salvamento da avaliação é automático. Eu coloco o peso da avaliação ou a prova. Cuidem-se. Essas orientações, essas instruções são optativas. Vocês podem colocar como quiserem. Esse aqui é somente um exemplo para vocês se basearem para a próxima produção de vocês. Vamos lá, criando um teste. Eu tenho outra página, então, com várias informações. Eu cliquei naquela abinha em que dizia Blank Quiz e eu vou abrir esta página aqui. Eu tenho aqui, nome da avaliação. É o mesmo nome que vai aqui. Algumas vezes, ao preencher este aqui, ele passa direto para o de baixo, mas às vezes não, então vocês vão preencher. Aqui vai o enunciado da questão de vocês. Aqui, então, uma das respostas. Aqui vai, então, o tipo de questão. E aqui eu tenho mais algumas ferramentas para serem utilizadas nesta atividade. Então, aqui, galera, são os tipos de questões que vocês podem ter. Lá onde está escrito múltipla escolha, vocês podem clicar e vai abrir várias formas de resposta. A primeira e a segunda são respostas de escrever, então, dissertativas. Eu tenho a resposta curta, então é uma frase curta, uma pequena resposta, e eu tenho o parágrafo, então é uma resposta mais longa. A segunda forma de colocar as questões é questões de múltipla escolha. Então, é questões como se fossem de vestibular, com uma única resposta correta. Então, ele não pode clicar em duas alternativas, ele só pode clicar em uma. A próxima é caixa de seleção. Também é como questão de vestibular, só que aceita mais que uma resposta. Vocês podem colocar, por exemplo, duas respostas certas ou três, dependendo da questão. E a última é lista suspensa. Então, também é uma escolha de opções. Ela é um pouquinho menos parecida com questões avaliativas, mas é exatamente o tipo de questão para pedir como é que está indo as aulas, como é que estão indo as coisas. Então, aqui criando o teste. Aqui eu dei um exemplo sobre português. Lá no espaço do enunciado, eu coloquei sobre o modo educativo, assinale a alternativa incorreta. Como eu quero colocar escolhas, eu vou preencher primeiro o enunciado, depois eu coloco as respostas. E aqui, galera, eu escolho o tipo de questão que eu quero. Eu escolhi de múltipla escolha. Uma coisa importante, galera, é aqui, ó. Para que o aluno tenha a obrigação de responder, vocês clicam aqui nessa bolinha aqui e ativam que a questão é obrigatória, que o preenchimento da questão é obrigatória. Então, aqui está como fazer a questão. Se vocês digitaram errado ou precisarem apagar, é só clicar aqui e reescrever. Se vocês querem cancelar a questão, clica aqui no xizinho que está tudo certo. Galera, outras dicas para criar avaliações. Primeiro, tem a opção ordenar respostas, ou seja, um coleguinha não passa para o outro coleguinha a sequência de respostas, porque ele vai aparecer para cada aluno diferente. Então, vocês vão clicar aqui do lado da onde coloca obrigatório e vai aparecer estas informações. Clica em ordenar opções aleatoriamente, que cada aluno vai receber uma prova com a ordem diferente. Então, eles não têm como se passar certinho o gabarito.
Segunda coisa, chave de respostas. Você tem que colocar qual é a resposta correta. Então, aqui, coloca quantos pontos vale essa questão. Ela pode valer 1 ponto, pode valer mais. Se essa questão for importante, pode valer mais. E aí, seleciona a resposta correta. Aqui, no caso, a resposta correta é a letra A. Então, eu vou marcar ali na bolinha e vou apertar em concluído. Se vocês não salvarem, galera, não vai marcar a resposta e não vai ter pontuação. Terceira dica, número de pontos e visualização das atividades. Então, aqui, galera, vai aparecer a quantidade de acertos que vocês têm na avaliação. Neste caso, tem um acerto porque só tem uma questão, mas vocês podem fazer quantos quiserem, quer fazer 10, quer fazer 20, quer fazer 30, vocês podem fazer. E aqui, galera, vocês vão acessar quantos alunos responderam ao questionário de vocês. Então, a gente tem como ver quantos entraram na sala, quantos responderam. Tudo isso é possível ver no item Respostas, na aba Respostas. Dá para ver também uma coisa legal. Quando vocês clicarem na aba Respostas, vocês vão ter informações estatísticas, ou seja, quantos alunos realizaram a avaliação, como eles foram, como é que eles estão indo por pergunta, como é que a pessoa foi na individual. Cuidem aqui, galera, ó, aceitando respostas, ou seja, ainda está no prazo que vocês colocaram. Então, galera, em configurações, que é aqui nessa engrenagemzinha aqui, vocês vão poder ter algumas seleções de como e o que os alunos de vocês vão poder fazer e como eles vão fazer as avaliações. Na aba geral, vocês podem colocar o e-mail. Então, cada pessoa que responder, você clicando nesse quadradinho aqui, a pessoa que responder vai ter que informar o e-mail. Então, quando vocês tiverem a correção, elas vão receber a resposta, se vocês clicarem nessa abinha aqui. Eu acho que quem tem muito aluno, galera, é minha opinião e é o meu exemplo, fica difícil vocês conferirem e-mail por e-mail, enviar, confirmar. Então, fica da opção de cada um, a minha é não colocar. É necessário fazer login, então eles têm que entrar com o login como a gente entra para criar. Limitar a uma resposta por aluno. Por quê? Porque imaginem assim, ele fez a avaliação, aí ele volta para fazer de novo e faz até ir bem o máximo que ele pode ir bem. Então, eles vão fazer o login para entrar, mas só vão poder responder uma vez, como se fosse uma avaliação. Aqui embaixo, o que os participantes podem? Editar após o envio, se não for uma avaliação, pode ser, e ver gráficos do sumário e resposta de texto. Então, ali eles vão ter acesso a quê? Eu, como avaliação, utilizo só este. Vamos lá na aba Apresentação, então, que é do lado da aba Geral. Vocês podem colocar a barra de progresso e embaralhar as perguntas. Barra de progresso, ele vai ver quantas ele já respondeu, quantas ele ainda tem que responder. Embaralhar as perguntas, então, cada aluno vai receber uma ordem diferente de questões. Isso é importante para quando as questões forem meio que dissertativas ou que precisa de um desenvolvimento, é legal. E aqui, galera, a mensagem de confirmação ao finalizar a avaliação. A resposta padrão é: sua resposta foi registrada, então não precisaria mexer. Mas se quiserem colocar um recadinho, é aqui que vocês vão colocar para quando eles terminarem a avaliação. E a última aba das configurações é teste. Então, ali é criar teste. Então, vocês vão atribuir pontuação para essa avaliação. Então, aqui que é ativar. E se for de múltipla escolha ou de qualquer outra coisa que possa colocar resposta, ele já faz a correção automática, que facilita um pouco a nossa vida. E aqui eu tenho opções de teste. Liberar nota. Eu posso liberar nota imediatamente após o envio, então quando eles terminarem, eles vão ver o número de acertos, ou posteriormente, depois da revisão manual. Vamos lembrar, número de alunos depende do tipo de questão, facilita um ou facilita o outro. O que as pessoas que responderam podem ver? Perguntas erradas, perguntas certas e valores. Se for uma avaliação, eles vão passar para os coleguinhas, aí a avaliação foi
pro beleléu. Acabou-se, porque todo mundo vai ter as respostas. Então, eu deixo desativada essa caixa e só coloco esta daqui, mais uma vez, uma opção de cada um. Então, galera, para saber as respostas, fica muito mais fácil eu gerar uma planilha. Então, eu crio a planilha, vou em respostas, olha aqui embaixo que eu tenho os gráficos de quem respondeu, quem não respondeu, e eu venho aqui nesse quadradinho verde aqui. Esse quadradinho verde representa o Excel, então ele abre uma planilha de Excel com o número de acertos cada aluno. Olha ali, quando eu cliquei no íconezinho, ele vai pedir, eu quero uma planilha nova ou uma planilha existente. Ou seja, uma planilha que eu já tenho alguma avaliação lá, ele vai colocando. Eu quis criar uma planilha nova porque eu não tinha nenhuma ainda. E ao criar, galera, ele me dá o nome do teste, ele me dá a hora que foi feito, a pontuação que a pessoa teve, o nome e qual a resposta. Vamos lembrar, galera, que aqui eu só tinha uma questão, portanto, só vou ter uma resposta. E só eu fiz essa avaliação. Aqui, galera, é uma planilha do Excel. Essa aqui é uma planilha online. Então, mas se vocês quiserem baixar, vamos para o próximo. Aqui, galera, vocês vão clicar em arquivo. Ao clicar em arquivo, é como salvar um documento. Eu venho aqui e faço fazer download da planilha. Ao clicar aqui, ele vai fazer o download de toda a planilha com todas as pessoas que responderam. Mais uma coisa para facilitar a vida. Eu vou escolher o formato, ele pode ser feito em PDF, pode ser feito no Excel e em outros formatos, dependendo do navegador de vocês e de qual documento que vocês querem para salvar. Profs, eu espero ter ajudado, espero ter tirado as dúvidas de quem tinha para utilizar o Google Sala de Aula ou o Google Classroom. É a mesma coisa. Se vocês tiverem dúvidas, postem nos comentários e eu vou poder ajudar assim que possível. E também não esqueçam de curtir o vídeo e me seguir no canal Aulas da Prof. Vanessa Colli. Bons trabalhos, cuidem-se, beijos!